Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, gente, uma questãozinha do IME 2002, 2003, né? Então vamos lá. Gente, essa questãozinha aqui eu já vi ela várias vezes por aqui em alguns vídeos da internet, mas o jeito como ela é explicada, na maioria deles, eu sinceramente nunca entendi. Então, eu vou mostrar aqui um jeito alternativo de se resolver essa questão. Pode ser que você ache mais fácil, pode ser que você ache mais difícil, pode ser que você ache bem mais trabalhoso, mas sinceramente eu nunca entendi o argumento, né, que muitas pessoas resolvem essa questão aqui, certo? Que é o de usar o cubo da soma, depois o cubo da diferença, diferença de cubos, certo? Então eu vou tentar fazer aqui de um jeito um pouquinho diferente. Então vamos lá, né? Demonstre que raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 mais raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2 é um número inteiro múltiplo de 4. Então, pronto, né? Vamos lá. Primeiro passo, gente, que eu tentei fazer é o seguinte: eu vou mexer com cada um deles isoladamente, certo? Ó, na verdade, eu vou mexer só com o primeiro aqui, ó, raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2, porque o argumento dela vai ser igual ao argumento da outra raiz, tá bom? Aí, como é que a gente pode fazer isso aqui, ó? Raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2, eu vou tentar escrever isso como sendo a, né, onde o A é um número real, mais B raiz de 2, certo? Por que é B raiz de 2, né? Porque aqui dentro, né, a gente tem uma raiz quadrada de 2, tá bom? Então, eu vou escrever essa raiz aqui inteira, essa raiz cúbica todinha, ó, como sendo A mais B raiz de 2. Aí, vamos lá, o que que a gente pode fazer? A gente pode, essa raiz cúbica aqui, eu posso jogar ela para direita como sendo o cubo, certo? Então, vai ficar B mais 14 raiz de 2 igual a mais B raiz de 2 elevado ao cubo, certo? O cubo da soma. E aí eu abro esse produto notável aqui, ó. Então, na esquerda continua o 20 mais 14 raiz de 2 e na direita, né, vai ficar o desenvolvimento desse binômio. Então, fica a ao cubo mais 3a ao quadrado vezes o b raiz de 2 mais 3a vezes b quadrado vezes 2, tá bom? Porque a raiz, ela cancela com expoente quadrado, né? Então, fica b quadrado e o 2 sozinho mais b terceira vezes 2 raiz de 2, né? Porque era para ser o raiz de 2 elevado a 3, né? Mas aí raiz de 2 elevado a 3 é a mesma coisa que 2 vezes a raiz de 2, tá bom? Isso aqui é o binômiozinho, é o cubo da soma, né? Aí, gente, a grande diferença entre esse jeito, né, e o jeito como às vezes é resolvida essa questão é aqui, ó. É que aqui eu vou fazer uma comparação termo a termo. Eu vou juntar todo mundo que não tem a raiz de 2 e todo mundo que tem a raiz de 2. Então a gente tem o seguinte, ó. Temos então o a ao cubo mais 6ab quadrado é igual a 20, certo? Ó, todo mundo que não tem a raiz, certo? Porque aqui, gente, ó, no desenvolvimento do binômio, tinha aqui, ó, 3ab quadrado 2, né? Só que o 2 vezes 3 dá o 6, certo? Por isso que aparece esse 6 aqui. Então a gente vai ter, né, a ao cubo mais 6ab quadrado igual a 20. E aqui, todo mundo que tem raiz, a gente vai ter a seguinte coisa: 3a ao quadrado b, vezes a raiz de 2, né? Mais 2b ao cubo, raiz de 2. Tudo isso aqui tem que dar igual a 14 raiz de 2. Aí, gente, nesse segundo sistema aqui que eu fiz, a gente tem o seguinte, né? Eu coloquei aqui o a em evidência, né? Nessa linha aqui de cima. Então, fica a vezes a ao quadrado mais 6b quadrado, igual a 20. E aqui na linha de baixo eu cancelei esses raiz de 2, tá certo? Eu posso cancelar o raiz de 2, né? Porque ele não é zero, né? Então posso dividir todo mundo aqui por raiz de 2. Então fica b, aí eu coloquei o b em evidência, né, também. Aí fica b vezes 3a ao quadrado mais 2b quadrado igual a 14. Ah, Iago, e agora o que tu vai fazer? Agora, gente, a ideia é a gente olhar para as fatorações desses números, certo? A fatoração do 14, e aí a gente vai tentar ir fazendo caso a caso, certo? Meio que um teste aqui, caso a caso, né?
Alguns deles vão dar absurdos, certo? E aí, a partir desses absurdos aí, né, a partir desses testes, a gente vai descobrir qual que é o valor do A e qual que é o valor do B, tá bom? De novo, né, do que é um jeito alternativo de fazer, tá certo? A grande maioria pode achar que isso daqui é um jeito mais difícil, mas isso daqui é um jeito que faz mais sentido para mim, pelo menos, né? Então, fica aqui como a cargo de curiosidade, né? Aí vamos lá, gente, ó. Aqui, ó, eu peguei aqui a fatoração do 14. Por que que eu peguei a do 14? Porque o 14 é menor do que o 20. Só por causa disso mesmo. Ó, vamos lá, eu escrevi aqui, ó. 14 pode ser 1 vezes o 14, certo? É uma das fatorações. Ou também pode ser 2 vezes 7, né? É outra fatoração, né? Aí eu também posso pegar as fatorações negativas, tá? Ó, menos 1 com menos 14, né? Vira 14 positivo. E o menos 2 com menos 7, né? Vira 14 positivo também. Mas aí, ó, até escrevi aqui, ó. Mas podemos desconsiderar os casos negativos, certo? A gente não vai trabalhar com os casos negativos. Por quê, né? Porque, gente, se vocês... até escrevi aqui, ó. Porque o a quadrado mais 6b quadrado, ele é sempre positivo, certo? Porque a gente está supondo, né, que o a é real e o b também é real. Então, qualquer número real elevado ao quadrado, ele é maior ou igual que zero, tá bom? Então, o a ao quadrado mais 6b quadrado, ele é maior ou igual que zero, ele sempre vai ser positivo. Então, não faz sentido você pegar as fatorações negativas deles, tá bom? E a mesma coisa é para o 3a quadrado mais 2b quadrado, ele sempre é positivo, certo? Então, não faz sentido, tá? De novo, não faz sentido você pegar as fatorações negativas deles. Ou seja, a gente tem basicamente só dois casos para considerar. É o caso 1 e o 14, né? 1 vezes 14, e o caso 2 com 7, que também dá 14. Aí vamos lá, aqui ó, caso 1. A questão ela não é tão grande, tá, gente? É porque aqui a gente vai fazendo aqui passo a passo, né? Aí caso 1 é quando b é igual a 1. Será que a gente tem aqui alguma condição para isso? Vamos lá. Se o b for igual a 1, gente, é, nessa linha aqui de baixo, né? B é igual a 1, então esse parênteses aqui todinho, ó, 3a quadrado mais 2b quadrado, ele precisa ser igual a 14, tá bom? Porque a gente está no caso 1 vezes 14. Aí, ó, se o b ser igual a 1, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 3 vezes a ao quadrado mais 2. Era para ser 2b quadrado, né? Mas o b está sendo igual a 1, que a gente está supondo. Então, a gente vai ter que 3a quadrado mais 2 igual a 14. 3a quadrado igual a 12. Divide todo mundo por 3. A ao quadrado igual a 4. E aí você tem que o a é igual a mais ou menos 2. Certo? Uma possibilidade, né? Seria que o a fosse igual a mais ou menos 2. Mas, de novo, a gente vai desconsiderar os casos negativos, certo? Ó, pelo argumento daqui da linha de cima, ó. O 3 ao quadrado mais 2b quadrado, ele é positivo, e o a quadrado mais 6b quadrado, ele é positivo. Então, gente, ó, se eu pegasse, por acaso, se eu pegasse o a igual a menos 2, deixa eu pegar aqui o lápis aqui. Se eu pegasse o a igual a menos 2, esse negocinho aqui, ó, seria negativo, aqui, mas esse daqui, esse parêntese aqui, ele seria positivo. Aí a gente teria um absurdo, certo? É por isso que nesse passo daqui para cá, eu elimino a raiz, aliás, eu elimino o valor de a igual a menos 2, tá bom? Eu considero apenas o valor do a igual a 2, certo? Por quê, né? Porque se eu pegar o a negativo, a gente vai ter um absurdo, tá bom? Então, por causa disso, tá bom? Então, se a gente supor que o b é igual a 1, a gente vai encontrar que o A ele precisa ser igual a 2, certo? Então, assim, num primeiro momento a gente não tem absurdo nenhum aqui, né? Supõe que o B é igual a 1 e aí a gente descobre que o A é igual a 2. E dá certo nas duas coisas ali. Agora vamos aqui para outro caso, né? Esse daqui não teve absurdo, será que o outro caso vai ter? Vamos testar. Caso 2. Quando b é igual a 2, né? E aí no caso eu estou pegando a fatoração do tipo 2 vezes 7. E aí eu olho, né, para essa segunda linha aqui do meu sistema, ó.
Então, se eu pegar o b igual a 2, a gente vai ter que o 3a ao quadrado mais 2b quadrado é igual a 7, certo? Que é na fatoração 2 vezes 7, para dar o 14. E aí, ó, substituindo, né, o b por 2, a gente vai ter 3a ao quadrado mais 4 igual a 7. Daí a gente tem que 3a ao quadrado é igual a 3. Daí a gente tem que a ao quadrado é igual a 1. Que aí a gente teria as possibilidades, né? Que o a pode ser mais ou menos 1, mas aí como a gente fez aqui o mesmo argumento aqui, ó, pro menos 2, a gente faz pro menos 1 e aí a gente descobre que na verdade o a precisa ser positivo. O a precisa ser igual a 1. Ou seja, gente, temos aqui os dois casos, tá bom? O caso em que o b é igual a 1, a gente descobriu que o a é igual a 2. E o caso em que o b é igual a 2, a gente descobriu que o a é igual a 1. Gente, algo de errado não está certo, né? Porque, porque você não vai poder escrever o mesmo número de duas formas diferentes, tá bom? Então, uma dessas daqui, ela vai dar erro. Então, vamos lá, né? Onde é que a gente vai ter esse erro? Tá aqui, ó. Eu fiz aqui, ó. Escrevi aqui, ó. Vamos agora substituir a igual a 2 e b igual a 1. O que que é o a igual a 2 e o b igual a 1? É na equação, no caso 1, né? É esse caso aqui, ó. É no caso 1. Opa. A gente vai pegar esses possíveis valores aqui, ó, pro a e pro b, e vamos substituir na primeira linha, certo? Ó, em a vezes a ao quadrado mais 6b quadrado, que dá igual a 20, né? Ou seja, a gente vai substituir nessa linha aqui, para ver se a gente tem alguma contradição ou não. Então vamos lá, né? Ó, vamos agora substituir a igual a 2b igual a 1 nisso daqui. Aí a gente vai ter o seguinte, vai ter 2, né, que é o a, vezes o a ao quadrado vai ficar 4, mais 6 vezes 1 quadrado, que é o próprio 6, né? Então, 2 vezes 10 igual a 20. Ou seja, não tivemos nenhuma contradição. Olha aí, que bom. Mais uma coisa, né, para reforçar que de fato a nossa resposta vai ser a igual a 2 e b igual a 1. Agora vamos ver aqui no outro caso. Se fizermos a igual a 1 e b igual a 2, na mesma situação, né, a gente vai ter o seguinte: 1 vezes 1 ao quadrado, que é o próprio 1, mais 6 vezes 2 ao quadrado, né? Ou seja, 6 vezes 4. E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter 1 vezes 25. 1 vezes 25, gente, dá 25. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo por quê? Porque o nosso sistema, o resultado era para ser 20, certo? O nosso sistema aqui, o resultado era para ser 20, mas está dando 25, ok? Então, se a gente pegar o caso 2, certo? Onde b é igual a 2 e o a é igual a 1, e a gente for substituir na primeira linha aqui do nosso sistema original, a gente chega no absurdo. Então, gente, de fato, até escrevi aqui, ó, portanto, o a precisa ser igual a 2 e o b precisa ser igual a 1, para que a gente não tenha absurdo nenhum. E essa raiz cúbica aqui, ó, que é a primeira raiz que a gente tinha, né? Essa raiz cúbica aqui, ela é aliás, raiz cúbica de 24 mais 14 raiz de 2, ela, na verdade, é igual a 2 mais raiz de 2, certo? Ó, o caso em que A é igual a 2 e que o B é igual a 1. 2 mais raiz de 2. E aí até coloquei aqui, ó, e por raciocínio análogo, certo? Raciocínio igual, exatamente igual, a gente consegue mostrar a outra raiz também, ó, raiz cúbica de 20 menos o 14, raiz de 2, é igual a 2 menos raiz de 2, tá bom? 2 menos raiz de 2. Eu não escrevi esse raciocínio aqui, né, mas eu sei que na prova do M mesmo, a pessoa, se fosse seguir por essa lógica aqui que eu fiz, ela teria que escrever esse raciocínio também, tá bom? O raciocínio do negativo aqui. Mas eu não escrevi aqui, né? Porque isso aqui é só para a gente ter só um jeito alternativo, né? De resolver essa questão, tá bom? De novo, né? Isso aqui talvez seja um jeito bem mais complicado, bem mais trabalhoso, né? Mas aqui a gente que pelo menos faz sentido para mim, pelo menos, né? Aí só vou terminar, ó, tá aqui, ó. Portanto, a raiz cúbica de 20 mais 14 raiz de 2 mais raiz cúbica de 20 menos 14 raiz de 2 é quem? É 2 mais raiz de 2 mais 2 menos raiz de 2. Isso aqui, ó, os raiz de 2 eles se cancelam e ficam 4.
Aí, gente, aqui só para terminar, né? Que aqui teve um pequeno probleminha técnico. Aí, portanto, é essa soma que é igual a 4, né? E aí, como eu tava falando, a gente acabou chegando numa coisa mais forte do que o que a questão pedia, né? Porque a questão pedia que fosse um múltiplo de 4, né? E na verdade a gente conseguiu mostrar por esse argumento aqui que essa soma aqui ela é igual a 4, tá bom? Ela não é só um múltiplo de 4, ela é 4. Aí, assim, quando o pessoal resolve essa questão aqui, né, eles conseguem mostrar também que ela é igual a 4, né? De fato, essa soma aqui, ela é igual a 4, mas eles não usam esse argumento aqui, tá bom? E, de novo, né, isso aqui é uma forma diferente, né, de fazer. Quem quiser achar que é mais difícil, pode achar. Eu tenho consciência de que daqui é mais trabalhoso, mas pelo menos aqui fez um pouco mais sentido para mim, entendeu? Então, se você gostou, né, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você não gostou, não precisa se inscrever ainda. E deixa aí, né, nos comentários se você achou interessante, se você achou bem mais difícil, se é sem condição de fazer. E é isso, gente. Até a próxima.